Pergunta número 1. Questão bobinha de prova. Quando eu falo em prova sobre qual é a base de cálculo da taxa, eu estou me referindo ao fator principal ou ao fator de rateio? Fator principal. Nem vou entrar na prova com fator principal, estou me referindo a ele. Base de cálculo da taxa é o custo. E se eu continuo a pergunta e digo, pode a base de cálculo de uma taxa ser idêntica à base de cálculo de imposto? Não, estou falando do fator principal, o custo. Base de cálculo de taxa não pode ser base de cálculo de imposto. Pergunta 2. Mas o custo, agora a provinha é mais difícil, o custo é o único fator de base de cálculo? Não confunda, o custo é a base de cálculo. Mas quanto aos fatores de base de cálculo, há outros, são chamados fatores coadjuvantes ou fatores de rateio. Pergunta de novo, ano 1997, CESP-NB. É verdade afirmar que o custo é o único fator de base de cálculo? Gabarito? Falso. CESP-NB. Pergunta 4. Pode a metragem ser um fator de rateio ou fator coadjuvante de base de cálculo? Pode a metragem ser um fator de base de cálculo? Pode. Fator de base de cálculo? Aqui é claro, ó. Metragem pode ser fator de base de cálculo? Pode. Fator principal ou fator de rateio? Rateio. Pergunta de novo. Pode a metragem ser fator de base de cálculo, a taxa? Pode. Pergunta 3. Pergunta 5. Pode a metragem ser a base de cálculo? Não, a base de cálculo é o custo. Olha o perigo, ó. A metragem, ela pode ser um fator coadjuvante na base de cálculo, fator de rateio. Mas a metragem não é a base de cálculo em si. A metragem é só fator coadjuvante. Por quê? Porque a base de cálculo é o custo. Conclui comigo. Lugon, estou lendo com você o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que diz: taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Quando eu falo disso, me refiro ao fator principal ou fator coadjuvante? Principal, base de cálculo propriamente dita. Não pode ter base de cálculo de imposto. Ponto. Se a base de cálculo for dimensão de capacidade econômica, será inconstitucional. Pergunta 2. O único fator de base de cálculo da taxa é o custo? Não, porque há fatores coadjuvantes. Não confunda eu perguntar a base de cálculo com fazer uma pergunta mais genérica. Fatores de base de cálculo. Fatores de base de cálculo, há fatores coadjuvantes. Então, o custo não é o único fator de base de cálculo. Pergunta 3. O capital social da empresa, dado da questão, dimensiona a capacidade econômica. Pergunta 3. O capital social da empresa pode ser base de cálculo? Não, mas pode ser fator de rateio? Pode. 10 com louvor. E para você tomar café, aplica isso aqui, não vou nem apagar, aplica isso aqui, ó. Caso verídico, foi para o Supremo, ó. Uma lei instituiu a famosa taxa, não vou apagar o quadro não, tá? Taxa da CVM, uma taxa de fiscalização. Ó, vou dar de graça a questão, hein, ó. A base de cálculo era o custo da atividade. Sobre esse custo seriam aplicados percentuais, X, Y, Z. E os percentuais iam variar em função do capital social. Mudou o capital social, muda o percentual. Pergunta: a utilização do capital social como critério de variação da alíquota a ser aplicada no custo dessa taxa tornou a taxa inconstitucional? Interrogação. Pergunta: o capital social aí era base de cálculo? Não, o capital social era mero fator de rateio. O Supremo determinou que essa taxa é plenamente constitucional. Ponto. Verificou a questão? E termina lendo o artigo comigo, para você ver como é que é difícil a leitura.
Vamos ler o artigo 77, parágrafo único do CTN na página 21. Página 21, vamos ler. Tem que ler, tá? Você depois copia o quadro depois, pode ser? Então vamos ler, depois vou deixar o quadro para você aí. 77, parágrafo único. Olha que artigo escorregadio. Taxa não pode ter base cálculo ou fato gerador idêntico ao que corresponde a imposto. Até aí, quanto à primeira parte não pode ter base cálculo de imposto, é uma repetição do que a Constituição diz. E quanto a dizer que não pode ter fato gerador, seria uma redundância, vou aprender depois. Porque você vai descobrir que o tributo ele é mensurado, ele é determinado pelo fato gerador. Se o tributo tem fato gerador de imposto, imposto é. Se tem fato gerador de taxa, taxa é. Então, quanto a isso aí, ficou obsoleto. Besteira, não acrescenta nada. O que interessa é a primeira parte. Não pode ter base de cálculo de imposto. E agora, olha depois da vírgula. Perdão, olha no finalzinho. E nem poderá ser calculada em função do capital social da empresa. Dá uma paradinha. Esse finalzinho quer dizer, letra A, que o capital social da empresa não pode ser a base de cálculo, ou letra B, que o capital social da empresa não pode ser fator de rateio. Ele não pode ser a base de cálculo, porque ele dimensiona a capacidade econômica, mas ele está impedido de ser fator de rateio? Não, porque fator de rateio é qualquer um. Então, a página 22, falar de contribuição de melhoria. Terceira espécie tributária. A gente lembra que no artigo 5º do Código foi mencionado assim, ó, compete à União, ao Estado e ao Distrito Federal instituir imposto, taxa e agora contribuição de melhoria. Então a gente começa lendo na página 22 o artigo 81 do Código, aqui, ó. Leitura inicial, 81 do Código. Para você. A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estado, DF, municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obra pública, perdão, de que decorra a valorização imobiliária. Tá bom aí, fica aí. Qual o núcleo da questão? Obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Então, olha só a intenção desse tributo. Imagina só que eu, poder público, vou construir aqui uma pracinha, edificação, e ela vai valorizar o imóvel, os imóveis da redondeza. A pracinha custou R$1 milhão. Pracinha é obra pública? É, edificação. Valorizou o imóvel de todo mundo aqui em volta. Ó, o imóvel dele mudou de 100 para 110 mil. O outro, 200 para 230 mil. E assim sucessivamente. Os índices de valorização foram variados. O imóvel dele, Caio, mudou de valor de 100 para 110 mil, valorizou 10%. O que ele teve? Ganho patrimonial. Às custas de quem? Do poder público. Ó, ele teve valorização imobiliária, ó,
valorização imobiliária é ganho patrimonial. As custas do poder público, obra pública, em detrimento de toda uma sociedade. Então não é justo que ele tenha ganho patrimonial em detrimento da sociedade que não teve. Para evitar esse enriquecimento injusto, não falei ilícito, falei injusto. Frase da doutrina, vamos criar um tributo, nome, contribuição de melhoria. Objetivo é ressarcir o custo da obra que valorizou o seu imóvel, na medida do possível. Vamos ver como é que funciona isso. Primeira pergunta de prova, isso aqui cai em prova. Não está na folhinha não, tá? Qual o fundamento ético-jurídico? Qual o fundamento ético-jurídico da contribuição de melhoria? Resposta: evitar enriquecimento injusto. Ponto. Só isso, mais nada. Qual o fundamento ético-jurídico da contribuição de melhoria? Evitar enriquecimento injusto. Ponto. Mais nada. Bom, antes de continuar, vamos matar algumas curiosidades que são perguntas do aluno e que não caem na prova. Mas para a gente poder ficar tranquilo e partir para a prova, lógico. O aluno pergunta assim, Lugoma, mas eu já pago IPTU. E não estaria vindo bitributação? Vamos analisar. O IPTU você paga porque o Estado oferece uma atividade de imediato estatal? Não. IPTU é tributo vinculado à atividade estatal? Não. IPTU você paga porque você manifesta a capacidade econômica, propriedade. Todo ano que você é proprietário, haja ou não haja obra pública, você é proprietário, vai pagar IPTU. Porque o IPTU não está vinculado a uma atividade estatal. Não depende de obra pública. IPTU depende apenas de você manifestar riqueza, patrimônio, propriedade. Agora, naquele momento em que eu fizer a obra pública que valoriza o seu imóvel, a obra pública, a atividade estatal, que gera para você ganho patrimonial, essa combinação de fatores, obra mais ganho patrimonial, acarreta para você fato gerador da contribuição de melhoria. O que justifica a contribuição de melhoria? É você manifestar riqueza, propriedade, ou é uma atividade estatal, obra pública? Obra pública, que acarrete valorização imobiliária. Pergunta, a contribuição de melhoria, que é um tributo criado para custeio dessa obra, para ressarcir o custo da obra que valorizou o seu imóvel, ela está ou não está atrelada a uma atividade estatal? Está. Então, a contribuição de melhoria não se confunde com o IPTU, mas tem um ponto em comum, valorização. A valorização, ela é o fato gerador da contribuição de melhoria, ao mesmo tempo em que ela influencia na base de cálculo do IPTU. Espera aí, mas ela não é fato gerador do IPTU. A valorização decorrente da obra pública é o fato gerador da contribuição de melhoria. A valorização decorrente da obra pública não é o fato gerador do IPTU. Mas ela influencia na base de cálculo do IPTU. Lógico, porque se o imóvel valorizou, aumentou o valor do imóvel, não aumentou? Ela refletiu na base de cálculo do IPTU, do imóvel, no caso, do valor do imóvel. Mas ela não é fato gerador de IPTU. Por quê? Porque fato gerador de IPTU é propriedade e não obra pública da qual decorre a valorização. Não há bitributação, apenas um elo entre os dois, relacionando-se aí o elo à valorização. Não há bitributação. Outra, o aluno pergunta, Lugon, se a obra pública acarretar desvalorização, isso não tem nada a ver com o meu tributo. Meu tributo, contribuição, só se ela acarretar valorização imobiliária. Se a obra acarretar desvalorização, cabe àquele que sofreu o dano procurar seu ressarcimento, a sua indenização na esfera civil, na esfera administrativa. Mas não tem nada a ver com o tributo. Só cabe falar do tributo se ocorrer valorização, mais obra pública. Obra que gera desvalorização, esquece, não tem nada a ver com o nosso tributo. Dá ensejo à indenização. Outra pergunta que o aluno faz é, poderia uma obra pública em parceria com o poder privado ser ressarcida por esse tributo? Sim, na parte financiada pelo poder público. Isso não é objeto de prova. Na parte a ser financiada pelo poder público. Poderia. Agora, outra pergunta.
Toda obra realizada pelo poder público gera obrigatoriamente o tributo, contribuição de melhoria? Não, só se houver uma lei criando o tributo. Isso é uma vontade do poder público. Não é assim? Então vamos começar a estudar. Se houver mais dúvidas, a gente vai sanando essas dúvidas. Em primeiro lugar, a primeira pergunta já foi dita, né? Qual o fundamento ético jurídico da contribuição de melhoria? A resposta é evitar enriquecimento injusto. Ponto. Frase de doutrina, frase objetiva. A segunda pergunta agora é, qual é o fato gerador? Deixa eu lembrar mesmo, o que é fato gerador? É uma situação prevista na lei, que se eu nela me enquadro, fico obrigado a cumprir uma prestação. E qual é? Artigo 81. Obra pública, da qual decorra valorização imobiliária. Também posso inverter e falar, valorização imobiliária decorrente de obra pública, dá no mesmo. Questão de prova. Desculpa, questão do Supremo. Olha que foi parar no Supremo aqui, depois eu apago. Ó. Uma lei, certa vez, criou uma taxa. Olha que coisa horrorosa aqui, ó. Taxa sobre serviço de pavimentação. Poxa. E no final da história, descobriram... Bom, para começar, o Supremo, chegou no Supremo isso aí. E o Supremo disse assim, não pode cobrar taxa não. Por quê? Porque pavimentação não é serviço, pavimentação é obra pública. Interessante isso, hein? Ser ou não ser obra, ser ou não ser um serviço. Isso é critério da lei, é a lei que define se uma atividade é obra, ou se é serviço, ou é um critério técnico. Isso é critério técnico. Ser obra pública ou ser serviço público, isso não é a lei que decide. É critério técnico. Depois, com calma, você no futuro, você vai ter acesso a uma norma geral sobre contribuição de melhoria, que é o Decreto-Lei 195 de 67. O Decreto-Lei 195 de 67, ele traz vários itens, onde ele diz assim, serviço de, e não é serviço, é obra. Ou então, refere-se a uma obra e é serviço. Quando refere-se a serviço, e muitas vezes é obra, mostra que não é a lei que decide se uma atividade é obra ou se é serviço, é um critério técnico. Deixa de lado isso por enquanto. Vem aqui para o meu exemplo. A questão foi parar no Supremo. E o Supremo diz, lei que criou taxa sobre serviço de pavimentação. Isso aqui não admite taxa. Isso aqui é obra pública. Isso é obra pública, não admite taxa. Então, ó, pavimentação é obra. A taxa é indevida. Calma. Isso aqui fica de stand-by. Daqui a pouco a gente termina esse caso. Eu quero ver o desenrolar final da questão. E aí, afinal de contas, Lugon, o Supremo disse que era indevido o tributo, ou será que foi cobrado contribuição de melhoria? Cena dos próximos capítulos. A gente termina daqui a pouquinho. Mas deixa eu voltar para cá. O que eu queria dizer para você é o seguinte. Quando eu falo que o fato gerador é a obra pública, da qual decorre a valorização imobiliária, obra pública não é critério da lei, é um critério técnico. Não é a lei que decide se A ou B é obra, ou se A ou B é serviço. É critério técnico. Não é problema nosso. Uma coisa eu sei. Uma pracinha é uma edificação. Uma pracinha é uma obra pública. Esgoto. Serviço. Metrô. Não sei. Entendeu? Então, metrô é o que? Obra ou serviço? Tudo bom? Vamos descobrir. Estou mostrando para você que tem casos que você vai ter que descobrir porque é caso inédito. Já foi criado, por acaso, contribuição de melhoria em função da obra do metrô? E, Lugon, eu tenho certeza que vão brigar para dizer que aquilo é serviço. Ninguém vai querer pagar contribuição de melhoria, vão alegar que é serviço. E outros vão alegar que é obra pública. Então, ser obra ou ser serviço não é problema nosso. Vamos deixar o caso que chegou no Supremo e decorar, ó. Pavimentação não é serviço. Pavimentação é obra pública, porque já parou no Supremo.